na pandemia a gente está descobrindo várias novas ferramentas, assim, várias novas formas da gente conseguir fazer aquilo que a gente fazia, né, de uma outra alternativa, né? Então, assim, está sendo muito interessante isso, né? Tá todo mundo se reinventando de alguma forma, né? Eu acho que... Eu ia comentar que eu mesmo estou acostumado a fazer entrevistas presencialmente, aí só agora, né, que eu comecei a experimentar essas ferramentas virtuais, né, que permite fazer essa comunicação à distância. Uhum. Agora, é engraçado, assim, porque até tem um paralelo, assim, com o trabalho do ator, isso, sabe? Essa questão desse reinventar-se, né? E eu acho que tem um cachorro, o meu cachorro tá latindo aqui. Tá atrapalhando? Não, eu tenho uma também. A gata pula aqui também. Daí eles se comunicam, né? Aí eles se entrevistam entre eles. Mas o que eu ia falar é que eu fiquei pensando muito, assim, que é um pouco... Dá para fazer um que vai fazer ele... urgente ele se reinventar para aquilo, né? Tipo, pegar a sua história e virar uma página em branco, obviamente com todo um background, mas quanto mais ele limpar, melhor, né? Então, eu acho que a pandemia é um pouco... Somos todos um pouco atores dentro dessa pandemia, né? Tipo, tendo que se zerar a todo momento e se reinventar para esse novo desafio, né? Tirando toda a tragédia, tem um lado bom. Concordo. Nós viramos atores de improviso. Exatamente. Exatamente. E, Carolina, aproveitando um pouco mais esse assunto da pandemia, como você está lidando justamente como atriz? Como está sendo para você processar o lançamento de Pornô para Principiantes aqui no Brasil, num esquema um pouco diferente do que estávamos habituados? Como tem sido para você esse momento como atriz? É um momento bem único, assim, né? Eu tento enxergar, na minha vida, assim, eu tento enxergar tudo como uma oportunidade, sabe? Então, mesmo, novamente falando, né, tirando essa tragédia toda que a gente está vivendo, que é que é realmente uma tristeza o que a gente está passando no país, tanto em termos políticos, né? E quanto em termos de saúde, tudo, enfim, tudo acaba sendo um pouco política, né? Acaba que a gente está vivendo uma realidade que tudo se transformou em política. E isso é para mim, eu acho isso muito triste, porque o ser humano, ele passou para o segundo plano, né, no nosso país, assim, a importância do ser humano, né? Tudo virou uma negociação política. Então, assim... eu que sou atriz, e o meu trabalho, ele é um trabalho muito humano, né? Ele é um trabalho de ser humano para ser humano, de transformação. Então, assim, é uma realidade bem diferente de se trabalhar, né? Porém, eu tento enxergar como uma oportunidade, assim, como humanizar mais as pessoas dentro de um contexto de tanto sofrimento, né? De tanto... E eu vejo que a gente está um pouco abandonado nesse sentido, assim, né? Então, eu acho que os artistas, eles têm um pouco esse papel, assim, de acolher, né? Acolher o outro e acolher a dor do outro e fazer com que ela seja compreensível para que ele dê um próximo passo, né? Eu acho que a gente, como artista, a gente tem um pouco essa responsabilidade de transformar a dor, né? Transformar as realidades através das experiências que a gente se coloca em processo. Então, eu vou fechar agora como você pediu, dentro do que você perguntou. Então, assim, enxergando essa realidade que a gente está vivendo, eu tento enxergá-la como uma oportunidade que, apesar da correnteza estar tentando nos levar, a gente está conseguindo desviar desses troncos todos que estão querendo nos abater, né? Então, a gente continua fazendo arte, a gente continua lançando filmes,
a gente continua tentando fazer com que as pessoas entendam o quanto a cultura ela é importante, né, no seu autoconhecimento e na forma como ela pode enxergar o mundo, né, e enxergar o outro com mais tolerância, com menos preconceito e com menos barreiras, né? Então, eu acho que a gente tem um aprendizado aí, né? Que por mais que o caos se instaure culturalmente, tudo esteja contra a nossa existência, a gente está conseguindo desviar desses troncos da correnteza, né? E estamos construindo aí uma nova realidade e novas oportunidades para seguir, né? Eu espero que quando as coisas se regularizarem dentro de um sistema como era antigamente, né? Já é antigamente, né? Porque a gente está 5 meses aqui, né? Eu espero que a gente não coloque toda essa experiência fora, sabe? Que a gente aproveite essa experiência que a gente está tendo e consiga aproveitar ela como uma nova alternativa, somar, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a enxergar todo esse caos como uma soma. E vamos seguir, né? E, Carolina, bom, a razão principal, né, que eu trouxe aqui essa conversa comigo é o filme Pornô para Principiantes, que é uma produção do Uruguai, e eu quero saber como foi a sua entrada no projeto. Temos 2 produtoras brasileiras, que é a Paula Cossenza, que eu já falei com ela uma vez em uma edição da Mostra, e ela tinha me contado que a produtora ela tinha intenção de fazer essa conexão aí com países vizinhos, mas também trazendo alguns elementos brasileiros. Eu acredito que ela, junto com a Denise Gomes, foram figuras essenciais para a sua entrada nesse projeto. Não, com certeza, elas são o braço brasileiro do filme, né? Tipo, na parte da produção. E eu acabo sendo o braço na parte de ator, né? Eu sou a única atriz do filme brasileira. Então, a minha entrada no filme, ela se deu através de um casting mesmo. O diretor, o Cali Amélio, que é um diretor uruguaio, né? Enfim, o filme ele é uma produção entre 3 países, né? Argentina, Brasil e Uruguai, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. E ele, enfim, o Cali ele veio para o Brasil fazer alguns testes, ele tinha já algumas indicações de pessoas para fazer, pelo que eu sei mais ou menos, mas ele resolveu abrir um casting para conhecer outras pessoas, assim, né? Então, acabei sendo chamada para fazer o casting e conheci ele, a gente trocou uma ideia, a gente fez várias cenas improvisadas, ele filmou várias cenas improvisadas que a gente fez ali na hora, e então me aprovou para personagem, né? E a minha entrada mesmo no filme se deu através de uma audição, né? Agora, é um filme é um filme muito interessante porque ele tem esses 3 braços, né? Ele é um cinema bem latino, né? Porque ele é uma coprodução uruguaia, Argentina e Brasil, né? Do Brasil tenho eu como atriz, mas a maior parte do elenco é argentino, né? E uruguaio a gente tem uma parte também. Então era um set bem misturado, sabe? Tipo, a gente filmou no Uruguai, mas muitas vezes parecia que às vezes eu me transportava um pouco para Buenos Aires, ou então, tipo, em alguns momentos quando eu estava com a turma do Uruguai, tipo, me sentia mais no Uruguai. Então foi uma experiência bem única, assim, eu acredito. Porque são poucas as oportunidades que você tem de dividir um set com esse tanto de mistura, né, de nacionalidades. E é de um crescimento gigantesco, porque cada um traz uma bagagem, cada um traz uma forma de enxergar o cinema, de ver o cinema, de fazer o cinema, né? Então, foi bem enriquecedor, assim, para mim. E eu acabo sendo, eu era a única brasileira, assim, tipo, tinha eu e o som, né? Nós éramos a parte brasileira, ali oficialmente no set, né?
Depois o Cassim também fez a trilha, que a fez brilhantemente. A trilha é maravilhosa. Não sei se você já chegou a assistir todo o filme, né? Eu acredito que sim. Mas a gente vê que a gente tem uma trilha chiquérrima, né? E eu sempre fui muito fã do Cassim. E aí um dia eu estava em casa, não sei o que, voltei para o Brasil, enfim, tava aí de repente eu recebo uma mensagem do Cassim: Carol, sou seu fã. Eu falei, não, Cassim, eu que sou sua fã, para. Não podemos trocar os fãs aqui. Né? Então, assim, o Cassim é um cara que se apaixonou muito pelo projeto e que criou uma trilha muito, que fica muito redonda com a realização de toda a obra, né? Então, eu acho que são paixões de várias nacionalidades misturadas ali e com um toque bastante portenho, assim. Eu acho um filme bem portenho, sabe? Quando você começa a frequentar mais Argentina, você começa a ver, assim, que existe um humor portenho que está muito, muito presente ali, mesmo que tenha sido dirigido por um uruguaio. Sim, concordo. E mesmo dentro desse ambiente familiar e obviamente por essa diferença cultural entre essas três nacionalidades, você destacaria algum outro ponto em que foi muito diferente das suas experiências em sets exclusivamente brasileiros e que enriqueceu o seu repertório como atriz? A começar, assim, tem um ponto que é fantástico, assim, eu não falava espanhol, né? Eu não falava espanhol. Quando eu fui fazer o teste com o Carlos, você fala espanhol? Eu falei, eu falo, eu sou gaúcha, né? Então, tem uma proximidade de fronteira ali que acaba que, como você convive muito, você acaba aprendendo algumas coisas, né? E, então, eu falava, assim, minimamente, assim, eu arranhava um portunhol. Então, quando eu fui aprovada para o filme, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a falar espanhol. E eu aprendi rapidamente, assim, e adquiri um espanhol fluente e uma capacidade de atuar em espanhol, né? Até quando eu cheguei no set, tipo, assim, foi muito engraçado. Eu cheguei no set, comecei a fazer, o cara, meu Deus, você tá falando perfeitamente. Eu falava, pois é, ele falou assim, erra um pouco. Então, assim, todas as falas que eu tenho, eu tinha que errar um pouco, assim, tipo, para parecer um pouco mais estrangeira, sabe? De parecer um pouco mais de fora. Porque aí eu comecei foi muito doido isso, que eu comecei a ter que trabalhar um sotaque dentro da língua que não é a minha língua materna, né? Porque eu estudei tanto que eu acabei, tipo, eu tava, tipo, falando. As pessoas falam assim, gente, mas você fala perfeito. A gente achou que ia chegar com uma brasileira que não sabia falar nada. Eu falei, pois é. Enfim. Não, eu estou surpreso, mas isso foi... você era fluente há muito tempo. Não, eu aprendi a falar espanhol em 2 meses. Nossa. Em 2 meses eu aprendi a falar espanhol fluente. Eu contratei uma professora particular, né? Então eu estudava com ela e a gente estudava em cima do roteiro e aprendi a língua. Eu tenho bastante facilidade assim para aprender línguas. Eu tenho facilidade nisso, assim. Mas, de qualquer forma, foi realmente um processo muito rápido. É uma professora muito boa. Tipo assim, os exercícios dela eram muito efetivos. Mas eu acho que uma coisa que eu destaco muito é isso, assim, né? Tipo, uma das grandes coisas que o filme me trouxe também é essa possibilidade de atuar em espanhol. Tanto que hoje eu tenho uma empresária em Buenos Aires, né? Eu tenho um escritório que me atende lá e que trabalha comigo lá, né? Então, me abriu uma possibilidade de uma carreira internacional, né? Uma coisa que, assim, o filme não foi uma coisa que eu estava, assim, tipo, sabia que ia ter esse filme, fui atrás. Foi um presente que a vida me deu, né? Eu pensei, eu vou honrar esse presente aí, porque ele é bonito demais. E aí, eu me esforcei muito em poder estar ali no set 100% sem ter que me preocupar em entender o que estava sendo dito, né? Porque você imagina, você chega num set em que todo mundo só fala espanhol e você não domina aquela língua, você não entende nada do que está acontecendo ali,
né? E set é um ambiente, é uma maravilha, as pessoas se ajudam, tudo, mas tem um momento que é o seu, né? Que você tem que ser muito rápido, você tem que estar atento, você tem que corresponder. Se você não está preparado para aquilo, é muito complicado, você fica numa zona de insegurança muito grande, que é a pior coisa que tem para um ator, né? Você ficar atuando em cima dessa zona de insegurança, de não saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Minimamente você tem que ter um conforto, você tem que confiar naquilo, né? Então, a língua poderia ser uma barreira para essa não confiança, né? Então, foi uma das coisas que eu rapidamente pensei que eu tinha que me especializar, assim, para não ter, né, essa barreira e poder, tipo, me sentir livre dentro daquele set e à vontade para trocar com as pessoas que eu ia conhecer, né? Eu tenho até mais uma coisa para falar sobre essa pergunta, porque também uma coisa que foi muito diferente para mim foi em geral, no Brasil, a gente conhece as pessoas, né? A gente, minimamente, quando chega no set, você tem um amigo, você conhece alguém, você já tem uma conexão, né? Eu não, quando eu cheguei para fazer esse filme, eu não conhecia ninguém, né? Então, nós não tivemos uma preparação conjunta de atores, né? Eu tive algumas conversas com o Cali por Skype, ele teve alguns encontros com os atores lá, porque eles estavam presencialmente lá, poucos, mas teve, e eu cheguei praticamente no set, eu pedi para ir uma semana antes para me ambientar na cidade, né? Então eu fiz isso, mas dentro da produção eu cheguei no dia, praticamente, um dia antes, fiz prova de figurino, no outro dia eu tinha que filmar, né? Então foi assim, um desafio grande, porque eu não conhecia ninguém, né? E o que é ótimo também, porque você acaba criando laços muito importantes para a sua vida, porque são pessoas que entendem que se você está numa zona de vulnerabilidade grande ali, porque você é a única que não conhece, todo mundo, de alguma forma, já tinha se cruzado ali, né? Porque o cinema argentino e uruguaio é como o cinema brasileiro, acaba que todo mundo se cruza em algum momento. Eu era essa pessoa realmente de fora. O que foi bom para a personagem também, porque o Cali queria essa estranheza dessa personagem, né? Que fosse, ele falava assim, você tem que ser um ET. Você tem que ser um ET. Quando você chegar no set, as pessoas têm que enxergar você como um ET. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Então eu destacaria esses pontos assim. Fala. Não, eu ia pontuar que eu acredito que até mesmo o fato de você ter um trabalho de comunicação como locutora, e eu também vi que você tem uma banda, você é cantora, né? E, você é vocalista dessa banda, né? Eu imagino que todo esse repertório te ajudou, né, a assimilar com muita agilidade, né, o idioma que você ainda não tinha fluência, né? E até mesmo a comunicação com essa equipe, né? Com certeza. A banda já não existe mais. A banda, eu tive uma banda durante um tempo, a gente teve que parar. Era uma banda que era mais assim uma diversão para a gente, que a gente gostava de rock. Eu costumava falar que as pessoas no domingo se reuniam para fazer churrasco e a gente para fazer música, né? Tipo assim. Né? Falava que a banda era meio isso, né? As pessoas se reuniam para tomar cerveja, fazer churrasco, e a gente no domingo se reunia para fazer rock e música, né? Tipo, era meio que o grande hobby, né? Tem gente que surfa e tem gente que monta banda, enfim, era meio isso, né? Mas a banda era uma coisa mais low profile, assim, nesse sentido, embora a gente tenha feito muitos shows e a gente fez show no Estúdio SP, a gente fez show no Inferno, enfim, esses lugares que existiam naquela época, agora não existe mais, né? Tipo, a gente fechou no Secreto também. Todo o circuito underground paulista a gente fez show, assim. Era bem divertido, assim. Mas agora já não existe mais, enfim, tipo, meio que todo mundo criou outro, se ocupou demais e acabou não tendo mais tempo, né, para a banda. Mas foi um processo importante realmente
dessa forma como você está falando, né? Dessa maleabilidade em se adaptar às situações, assim, né? O rock and roll te traz isso, né? Tipo, ele te traz essa tranquilidade em transitar nos mundos, né? Então, eu acho que sim, acho que tem essa característica. E o meu trabalho de locutora é um trabalho que eu tenho e que é um trabalho que eu exerço, assim, bastante, assim, tipo, eu tenho estúdio, eu tenho tudo em casa, então, realmente, com certeza, eu tenho um ouvido muito treinado, né? Então, essa questão do sotaque, essa questão da fluência, ela realmente, para mim, é uma coisa, talvez, mais fácil. E Carolina, deixa eu te perguntar agora sobre a sua personagem, a Ashley Cummings. Geralmente, quando eu vejo registros, né, sobre personagens, sejam ficcionais ou não, como o caso da Linda Lovelace, né, de Garganta Profunda, é sempre um registro em que existe um passado muito nebuloso em relação a esses personagens, o que as torna muito frágeis. E a Ashley, ela tem, né, esse passado um tanto obscuro, mas eu acho que a distinção dela é o fato de que, apesar de todos os traumas que ela atravessou, ela é uma mulher muito bem-humorada e que também assume a frente de situações muito adversas, como a de fazer todo o possível para lutar, né, para que o protagonista consiga exercer a sua visão artística dentro de um projeto pornográfico. Como foi para você, enfim, identificar as nuances dessa personagem e até mesmo contribuir para a construção dela nas discussões aí com o diretor? Eu adorei a leitura que você fez dela. Muito bom, muito bom, e é bem por aí mesmo. Eu realmente não fiz um estudo em cima de atrizes que trabalhavam com esse tema erótico, né? Porque eu acho que a Ashley, ela, dentro da trajetória dela como artista ali, ela foi um diferencial, né? Isso a gente tem no roteiro, né? Então, eu pensei, eu não vou estudar essas atrizes e ver como que elas se comportam e ver o que elas fazem, não vou estudar isso. Eu vou criar uma personagem única dentro desse universo. E a primeira coisa que eu queria fazer era não vitimá-la, sabe? Não torná-la ela uma vítima daquela indústria, sabe? Sim. Porque eu acho que colocaria ela num lugar muito superficial e num lugar muito comum, sabe? Então eu tentei colocar ela num lugar de mulher, sabe? De uma mulher que tem um trabalho e aquele é o trabalho dela. E ela cumpre com aquele trabalho. Só que por mais que ela seja uma ex-diva pornô, uma atriz que está naquele processo, ela é um ser humano, ela é uma mulher, igual que qualquer outra, com sentimentos, com desejos, com necessidades e com adversidades da vida, né? Então, ao mesmo tempo, eu coloquei... Agora vem a banda, tá? Eu quis fazer dela uma diva punk rock, sabe? Uma mulher de atitude, uma feminista. Eu pensei, essa mulher, se ela está vivendo isso que está vivendo nesse roteiro, ela não é um filhote da indústria, sabe? Ela fez uma curva além disso. Então, foi uma coisa que eu falei para o Cali. Eu falei, Cali, a gente não vai vulgarizar ela em nenhum segundo, né? A gente não vai levar ela para esse lugar do fetiche em nenhum momento. A ação dela e a motivação interna vai ser sempre maior do que a própria imagem, né? Então, a gente construiu uma imagem para ela que, querendo ou não, é sexy, né? Tipo, pelas formas dela e pelo que ela é. Mas eu tentei levar ela para uma linha muito mais de ser humano mesmo, sabe? Tipo, com suas profundidades.
enxergar além daquele fetiche, sabe? Eu não queria que as pessoas olhassem o filme e enxergassem um fetiche. Eu queria que as pessoas olhassem para o filme e enxergassem um ser humano possível, saca? Com seus altos e baixos e com suas questões a debater, né? Então eu fui para uma linha mais punk rock, uma linha muito mais feminista. Eu li muitos textos da Psarnik, né? Eu me inspirei em algumas divas do punk rock, como Nina Hagen, né? Cada cena eu escolhia alguém para homenagear. E aí isso foi um combinado que eu fiz com a figurinista. Eu falava, ó, nessa cena, a gente vai ter uma cena grande, que ela vai passar por vários momentos, e o desenho dela é esse. Vamos homenagear a Sofia Loren? Ela falava, vamos. Aí a gente botava uma coisa meio Sofia Loren, aí a gente, tipo, conversava com a maquiagem fazia uma coisa mais nesse caminho. Ah, nessa cena é uma cena que ela tá, tipo assim, batendo de frente, não sei o que, nananã. Vamos pegar a Nina Hagen agora, vamos pegar a força da Nina Hagen e fazer. A gente botava um figurino, um cabelo, não sei o quê. E todas essas mulheres, elas foram muito importantes para mim. Tem até uma hora que eu uso um vestidinho que é igual um vestidinho que a Madonna usava. Que é uma hora que eu tô correndo no Porto. Ah, sim, eu tenho um vestidinho que tem uns tutuzinhos. É um vestidinho muito parecido com o vestido que a Madonna usava. E aí, esse momento foi, tipo assim, uma mistura de Corra, Lola Corra com Madonna, sabe? Tipo, vamos para esse lugar. Então, eu acho que tudo isso foi recheando essa personagem de uma atitude que contribui para o filme, né? Porque quando você recebe um roteiro, você tem um guia ali daquilo que pode ser, mas você tem que entender quem é essa personagem nas entrelinhas, além daquilo que está escrito, né? Então, você tem que mergulhar na personagem, você tem que mergulhar nas arestas desse roteiro, né? Ela está falando isso, mas qual que é o movimento para ela falar isso? Talvez ela tenha uma contra-vontade aqui nesse momento. Então, isso tudo foi dando uma força para ela que eu acho que colocou ela num lugar mais interessante, assim, e que eu acho que as pessoas podem se identificar mais e a verem como uma mulher possível e não como uma idealização. É uma personagem que, de certa maneira, pauta também os extremos do roteiro, porque temos um filme que trata sobre a indústria da pornografia e toda a sua violência e vulgaridade, mas é equilibrado com humor, e aí tem essa personagem que está entre a tragédia e o cômico. Existe também o fato de associar, de fazer uma ligação também, né, com, digamos, o impuro a partir do religioso, né, porque o personagem ele é apresentado em um momento em que ele, enfim, né, está em busca de uma espécie de perdão divino, né? Então é uma personagem que pauta os extremos, né? Ela faz esse percurso, né? Ela faz essa ligação desses percursos, né? Ela é muito importante dentro desse roteiro, porque é ela que dá a liga para que essa história seja possível, né? E aí também uma preocupação que eu tive foi, tipo assim, não vou fazer uma personagem só cômica, sabe? Eu tenho uma oportunidade aqui de trabalhar, como você falou, né? Numa dimensão dramática e também cômica, né? Que, na verdade, no meu caso, era mais patética do que cômica as situações dela, que acabavam gerando muita risada, né? Porque aí também entra uma questão da língua, de construção, assim, a forma de construção da piada dentro de uma língua, ela é muito referencial ao local onde ela está inserido, né? Então, na Argentina, eles têm uma construção da comédia que é muito referencial à realidade do portenho, né? A forma como eles pensam, como eles constroem o pensamento, que muitas vezes para a gente, às vezes não faz muito sentido, né? E eles muitas vezes eles têm essa ligação com o humor mais patético, sabe?
Então eu apostei muito nesse humor mais patético, sabe? Tipo, nessa coisa, tipo assim, que você olha assim, nossa, tipo, não acredito que ela falou isso. Sabe? Que não é a gag, mas é a situação que você fala assim, você dá aquela risada, sabe? E também não me poupei de talvez trazer uma risada de incômodo, assim, sabe? Tipo, nossa, pá, que patético isso, né? Tipo, dentro do roteiro, né? Então foi mais ou menos por aí, assim, tipo, eu não queria ir para uma gag, que eu acho que não cabia dentro daquela figura que é a Ashley. Acho que não colava, assim. Então eu escolhi para um humor mais patético, que ao mesmo tempo ele te mexe mais por dentro, assim, eu acho. Carolina, antes de encerrar, eu quero te perguntar se, além de pornô para principiantes, você está com algum projeto aí em fase de finalização, ou até mesmo de concepção. Eu me corrija se estiver errado, mas eu vi que o seu nome está associado na produção executiva de um curta-metragem chamado Amanhã. Só não sei se ele já está rodando aí os festivais online. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Posso? Não, esse curta-metragem foi um curta-metragem que eu produzi, eu fiz a produção executiva dentro de um coletivo que chama Na Labuta, né? A gente fez isso há uns 3 anos já. Ele já rodou alguns festivais e ele já foi premiado. Ele já ganhou prêmio de melhor direção, assim, um curta que deu bastante êxito já. É um curta, é lindo, a história é linda, né? E ele tá rodando, ele tá fazendo a vida dele, assim, tipo, uma vida bem bonita, assim, ele tá com uma trajetória muito, muito bonita, né? E sobre alguns outros projetos que eu tenho feito, eu estava filmando agora uma série para HBO, né? Eu era protagonista de uma série que chama Os Esquecidos, e a gente parou, na verdade, por causa da pandemia, né? E aí a gente deve retomar essas filmagens no ano que vem, eu acredito. Então, existe esse projeto dessa série da HBO, que eu estou realizando, e que, infelizmente, a gente parou porque eu estava muito apaixonada por essa personagem. Essa série vai ser tão fantástica. O núcleo protagonista é maravilhoso, só tem ator bom, sabe? E ator não tão convencional dentro do circuito. É maravilhoso, assim, se você der um Google, você vai ver, assim, você que gosta, que é viciado em cinema, vai pirar, é maravilhoso, é um projeto do Fabinho Mendonça, através da O2. É incrível mesmo. Eu falo que é um épico, eu falo assim, que a gente está construindo uma saga épica. E, infelizmente, a gente parou, eu sinto saudade todos os dias de ir para aquele set, era um set incrível de se trabalhar, com atores maravilhosos e diretores incríveis também, mas vamos voltar ano que vem com muita vontade. E, paralelo a isso, também eu tenho trabalhado num projeto para aproveitar, né, essa pandemia de alguma forma produtiva. Eu tenho trabalhado num projeto que é um solo de autoficção autoral, que eu tenho feito dramaturgia, e que deve ser transmitido por Zoom, né? E acredito que por meados de outubro, talvez, alguma coisa já se mostre desse trabalho. Ele está sendo feito em parceria com Nelson Baskerville, que é um diretor de teatro, e, enfim, e tá bom, né? Já é bastante coisa. Bom, eu já vou colocar, então, os esquecidos, né? Já vou colocar na minha watchlist de 2021. Coloque, porque, olha, vai ser bonito o negócio. Nossa, a gente entrava no set e falava assim, gente, que coisa mais maravilhosa, o que é isso, gente? Isso aqui tá muito incrível. Enfim, estávamos todos completamente apaixonados pelo projeto, assim, era um amor gigantesco que a gente tinha. E aí a gente teve que parar. Mas é um núcleo maravilhoso de atores que está trabalhando, e com certeza vai voltar com
com força total e com mais vontade ainda, né? Uhum. Perfeito. Carolina, eu agradeço pelo seu tempo, a sua disponibilidade, desejo muita boa sorte com seus projetos e também, né, com o lançamento de Pornô para Principiantes. Eu tomei nota aqui, para quem quiser assistir, que ele vai estar no drive-in da Belas Artes, né, no Memorial da América Latina, vai ter exibição no dia 2 de setembro às 20h30 e 5 de setembro às 23 horas, a distribuição da Pandora Filmes. E 25 de setembro está previsto o lançamento no Belas Artes à la carte, que é o streaming, né, do Cinema Belas Artes. E obrigado novamente. Isso aí. Espero poder falar com você presencialmente numa outra oportunidade. Vou torcer por isso. Que bom. Obrigada a você pelo espaço, pela oportunidade, né, e por continuar acreditando na cultura e divulgando a cultura e fazendo com que ela chegue a mais e mais pessoas. O seu trabalho é muito importante. Muito obrigado.